Na aula passada, nós iniciamos, né, com a questão lá da prioridade, que é um dos critérios que deve ser levado em conta na questão da nomenclatura. E hoje a gente vai ver especificamente quando definir uma substância R ou S para fazer essa diferenciação, já que são espacialmente duas substâncias diferentes, e aí a UPAC propõe que duas substâncias não podem ter o mesmo nome. Então, a inserção das letras R e S é justamente para fazer essa diferenciação, porque elas podem ter até o mesmo nome, mas espacialmente elas são diferentes. E aí a gente precisa definir, diferenciar qual que é a R e qual que é a S. Quando nós estamos tratando de substâncias que são espacialmente diferentes, elas são chamadas de estereoisômeros. Esse nome bem bonitinho. Estereoisômeros, né? Então, isômeros com nome estéreo anteriormente. E ela pode se apresentar de duas maneiras, como enantiômeros ou como diastereoisômeros. O enantiômeros são duas substâncias que elas são espacialmente diferentes, mas uma molécula é o espelho da outra, né? Elas são diferentes, mas assim, a forma que a gente vê uma, a outra a gente vê como um espelho dela. No caso do diastereoisômeros, elas são moléculas que se diferenciam no espaço, mas uma não é espelho da outra. Que é o caso aqui, por exemplo, do carbono quiral, né? Então nós temos essa primeira molécula que é diferente dessa, mas uma é o espelho da outra. E elas são não superponíveis, porque se nós formos sobrepor uma sobre a outra, a gente vai ver que dois ligantes aí vão ficar iguais, mas dois não vão ficar na mesma posição. Por mais movimentos que a gente gire a outra molécula, ela nunca vai ficar com a organização da outra no espaço. Mas é como uma é o espelho da outra, elas são chamadas de enantiômeros. Os diastereoisômeros também acontecem em moléculas quirais, mas ela acontece assim de forma mais evidente na isomeria geométrica. Na isomeria geométrica, que também trata-se de uma isomeria no espaço. E aí a gente observa, ó, essa molécula aqui, ela não é o espelho dessa outra, né? Porque nessa estrutura aqui, os dois Hs estão no mesmo plano. Já para essa outra estrutura, eles estão em planos opostos quando eu estou levando em conta aqui a ligação dupla, né? E elas são espacialmente diferentes, mas uma não é o espelho da outra. E aí a gente chama isso, ó, de diastereoisômeros. Se a gente for dar o nome dessa estrutura, que são dois enantiômeros, tem um carbono quiral, pois é uma molécula assimétrica, onde a gente consegue pontuar isso com base nos seus 4 ligantes diferentes. Então, as duas estruturas vão ter o nome de bromo, flu e iodo-metano. Porém, a IUPAC recomenda que duas estruturas, se elas forem diferentes, elas não podem ter o mesmo nome. Porque eu poderia desenhar essa maneira ou essa maneira. Só que elas são coisas diferentes, são moléculas diferentes. Então, para fazer essa distinção, o sistema RS foi adicionado na IUPAC. R deriva de rectus, direito, S deriva de sinister, que é o movimento para o lado esquerdo. Rectus é o movimento para o lado direito e sinister é o movimento para o lado esquerdo. Bem, isso aqui nós até começamos na aula passada e hoje nós vamos agora entender em que sentido nós vamos usar essa questão da prioridade. Após atribuir a prioridade dos ligantes do carbono quiral, com base no número atômico, isso é feito, a gente tem que verificar como que ficou a sequência dos números 1, 2 e 3. O que acontece com a posição 4? Você esquece a posição 4. Agora você tem que ter um olhar diferente para a molécula, porque você tem que pensar na molécula como se você estivesse olhando só para os 3 ligantes de 1 a 3. É como se, como eu falei para vocês, o carbono, espacialmente, existem 2 ligantes no plano e existe um para trás e um para frente. Então, é como se eu desejasse ver apenas 3 e esquecesse o quarto grupo. E aí eu faço essa sequência do 1 ao 3. Vejo se ficou no sentido do R ou se não ficou no sentido do S, para o lado esquerdo ou do lado direito. Então, aqui, inicialmente, eu vou dar eu vou mostrar para vocês a prioridade, né? Que é com base no número atômico. Então, quem tem maior número atômico tem maior prioridade.
Então, para essa estrutura, esse é o número 1, pois o número atômico do iodo é 53. O que vai ter número 2 é o bromo, 35, 2. O que vai ter número 3 é o flúor, pois o número atômico é 9. E o quarto elemento vai ser o hidrogênio, pois seu número atômico é 1. Agora, na hora de fazer a sequência, você vai esquecer o número 4, porque você vai ter que considerar que ele está para trás. Então, é como se você quisesse visualizar só de frente os 3 elementos. Então, botando um olhinho bem aqui de lado, é como se eu esquecesse o quarto elemento. Quando eu visualizo dessa maneira, o que eu vejo é isso aqui. Não é? Onde esse é o 1, esse é o 2 e esse é o 3. É como se eu estivesse olhando para onde está a posição 1, 2, 3. Esqueci a quarta posição. Quando eu faço essa visão aí, porque no caso, no meu desenho ficou como se fosse na lateral, se a gente for olhar de frente, seria essa visão aqui que nós estamos vendo, não é? De 1, 2, 3. Bem, agora a gente vai ver se a sequência 1, 2, 3 vai para o lado direito ou vai para o lado esquerdo. Quando eu faço essa sequência 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3, ela é no sentido anti-horário, que ela está indo para o lado esquerdo. Anti-horário, então esse aqui vai ser a substância S. Essa vai ser a substância S. Então, o nome dessa substância seria S, bromo, iodo, flúor, metano. S, bromo, iodo, bromo, flúor, desculpa. Bromo, flúor, iodo, metano. Essa também vai ter a mesma sequência ali de bromo, flúor, iodo, metano. Porém, eu tenho que verificar se ele está no sentido R ou S. Uma coisa que eu digo para vocês. Se nós temos um carbono quiral e eu consigo fazer o espelho dele, se eu já identifiquei um e sei que é o S, obrigatoriamente o outro o espelho dele vai ser o R. Obrigatoriamente o espelho dele vai ser o R. Quando nós temos apenas um carbono quiral, a única possibilidade de estrutura é o seu enantiômero, o seu espelho. E o espelho obrigatoriamente vai ser o oposto desse aqui. Então, se nós definimos que é S, o outro é R. Não, professora, mas eu quero entender melhor e quero ver daquela maneira ali com o olhinho. Nós vamos fazer também. Então, para essa estrutura, esse é 1, o flúor continua sendo 3, o bromo continua sendo 2 e o hidrogênio 4. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para os ligantes que têm alocados a ele números de 1 a 3. Então, eu fazendo essa visão aqui lateral, seria eu olhar de frente e ter essa visão. Esse é o 1, esse é o 2 e esse é o 3. Observe que quando eu olho de frente, as duas estruturas não é a mesma coisa. O hidrogênio, ok, o iodo está ok lá em cima, mas observe que é como se trocasse, né, as posições dos outros dois ligantes. É como não, tem essa troca, na verdade, né, do 2 e do 3. Agora, observando a sequência 1, 2, 3. 1, 2, 3, ó. É na sequência para o lado direito, que, no caso, para o lado direito, é o rectus, que é R. Então, essa é a estrutura R. Eu até gosto de associar que o R faz o caminho do relógio, né? Então, R de relógio, que é o sentido horário do relógio. Então, quando os números estiverem em sentido horário, que é para o lado direito, então esse tem esse tem a posição do movimento do relógio, né? Então, ele é o R. Quando o movimento é anti-horário, é anti-relógio, então é o S. Ó, agora nós temos essa outra estrutura aqui. Essa outra estrutura aqui, para as moléculas abaixo, fornecer os nomes segundo ao que o IPAC recomenda, reforçando sobre as suas organizações espaciais. Então, observe aí que ele apresenta um carbono quiral, que no caso é esse aqui que eu vou botar o asterisco. Pois, ela é assimétrica em razão desses 4 ligantes diferentes nesse carbono. Tem um OH, tem um H, tem um CH3 e tem esse grupo aqui, ó, CH2CH3, ligado a esse carbono.
Então, se existe um carbono quiral, vai existir o seu espelho. Vai existir o seu espelho, que seria essa outra representação aqui. Agora, a gente vai definir a prioridade. O número atômico do oxigênio, o número atômico do hidrogênio é 1, o número atômico do carbono é 6, o número atômico do hidrogênio, do oxigênio, é 8. E aí a gente vai definir as prioridades dos ligantes para saber se ele está fazendo o movimento R ou S. Então, nesse caso aqui, quem é o grupo 1? Quem é o grupo 1? Qual vai ser o grupo 1 aí para essa molécula? O OH. Pois eu vou olhar o primeiro ligante aqui, ó. Vou olhar o primeiro ligante, que é o O. Tem número atômico 8. Então, esse grupo aqui tem prioridade 1. Esse tem prioridade 1. Agora eu vou para o segundo grupo. Eu vejo que esse carbono está ligado a um carbono. E esse outro carbono também é um carbono. Então, não desempatou. Os dois têm o mesmo número atômico, que é 6. Então, eu vou para os ligantes ligados a esse carbono. Quando eu analiso essa estrutura, ele tem 3 hidrogênios, que todos os hidrogênios têm número atômico 1. Quando eu vou para esse segundo grupo, segundo ligante, eu tenho 2 hidrogênios, que tem grupo atômico, que tem número atômico 1, mas ele tem um carbono, que o outro não tem, que tem número atômico 6. Então, esse grupo vai ter número atômico, vai ter grupo prioridade 2. Logo, o CH3 vai ter prioridade 3. 3. E o hidrogênio prioridade 4. Mas ali ele já está numa posição que agora a gente percebe de frente, né? Percebendo de frente aí essa estrutura. Então, eu já vejo aqui a sequência. A sequência está, ó, 1, 2, 3. Sequência 1, 2, 3. Está no sentido anti-horário. Então, essa representação aqui seria a representação S. Essa representação é o S. Coincidentemente, as primeiras que nós estamos fazendo sempre está dando S, mas é só coincidência, viu? Pode ser que tivesse dado R também. Então, nesse caso aqui, só para confirmar, a gente já fez a prioridade. O OH tem prioridade 1. O CH2, CH3 tem prioridade 2. E o CH3 tem prioridade 3. E aí o hidrogênio prioridade 4, eu não vou botar o número ali, porque só me interessa ver a posição do 1, 2, 3. Então, ó, agora esse giro aqui, ó, sentido do 1, 2 e 3. Como é que é a sequência? No sentido do relógio. Então, esse é o R. Esse é o R. Nós identificamos a organização no espaço, mas a gente precisa dar o nome da molécula, né? Então, o nome da molécula, eu vou pegar isso aqui e vou tornar condensada. Fica melhor de visualizar para dar aquele nome geral. Então, eu vou condensar começando aqui de baixo. Então, é uma molécula tem 1, 2, 3, 4 carbonos. CH3, CH2, aí tem o C asterisco, tem o outro CH3. E nesse C tem um H e tem um OH. Então, o nome dessa estrutura é butan 2-ol. Então, esse é o S, butan 2-ol. E esse é o R, butan 2-ol. Então, sempre que existir carbono quiral, você precisa fazer essa percepção do nome no espaço, se ele é o R ou se ele é o S. Nós vimos até o momento moléculas que só tinham um carbono quiral. Só tinha um carbono quiral. Mas pode acontecer de nós termos moléculas com mais carbonos quirais. E aí, quantas estruturas então vão existir no espaço com base nessa quantidade de carbonos quirais? Para definir quantos estereoisômeros existe, você pode, uma molécula possui, você vai aplicar a seguinte fórmula: 2 elevado à quantidade de carbonos quirais que a molécula tem. Então, naquele caso lá que nós tínhamos visto, a molécula
de partida tinha um carbono quiral, então era 2 elevado a 1. Então a gente sempre via duas estruturas, que tinha um enantiômero e o outro enantiômero, uma imagem sendo o espelho da outra. Só que pode acontecer de ter mais carbonos quirais. Então, quantas estruturas podem existir no espaço? Então, você tem que verificar quantos carbonos quirais a molécula apresenta. Aqui está uma forma bem condensadinha, né? Eu vou fragmentar para ficar melhor. Então, nós vamos ter aqui CH3, CH, BR, CH, BR, CH2, CH3. Quantos carbonos quirais tem nessa molécula? Tem 2 carbonos quirais. Exatamente, ó. Esse é um carbono quiral. Por quê? Porque ele tem 4 ligantes. Ó. Ele tem o grupo BR, ele tem o grupo CH3, tem o hidrogênio e tem esse grupo todo que está ligado a ele, que são os 4 diferentes. Quando eu analiso esse outro carbono, ele tem um H, tem um BR, tem um CH2, CH3, e existe esse grupo aqui, que seria CH, BR e CH3, tudo ligado a ele. Então, nós temos 2 carbonos quirais. Então, quantas estruturas espacialmente, quantos estereoisômeros pode existir? Você vai elevar 2 a quantidade de carbonos quirais, que são 2, que vai dar um saldo de 4 estruturas. 4 estruturas podem existir. Agora, nós vamos representar esses 4 estereoisômeros. Nós já vimos, são esses 2 carbonos quirais, são esses 2 carbonos quirais aqui, e aí a gente vai fazer essa organização. Na hora de você desenhar, você tem que lembrar de colocar o hidrogênio sempre para trás, porque se eu sei que já tem hidrogênio, então ele já é o grupo 4, tá? Ele já é o grupo 4. Isso te facilita na hora de dar a posição se é R ou se é S. Então, sabendo que eu preciso centralizar o meu foco, que é o carbono quiral, e eu tenho 2 carbonos quirais aí no caso. Então, vou pegar o segundo carbono quiral e já vou representar com um H aqui, que significa para trás. Né? Então, já estou botando ele nessa posição para que na hora de... já que para na hora de dar o R ou o S, ele já tem que ser o grupo que fique para trás, né? Como se eu não estivesse vendo ele. E vou organizar os outros ligantes. E aí, como que você organiza? A ordem é você que define para a primeira estrutura, tá? Então, não existe um padrão para começar. Então, ó, eu vejo que esse carbono, já botei o hidrogênio, mas ele tem um BR, então eu vou botar aqui para qualquer lado, tá? BR. E existe também nele um CH3. E existe um CH3. E o outro grupo ligado é esse carbono, que também é quiral, e já vou botar o seu grupo hidrogênio para trás, que significa. E vou organizar aqui os outros ligantes do outro carbono quiral. Vou botar o BR para o mesmo lado. Ok, nesse caso, ok. Mas eu poderia ter botado para o outro lado, não tem problema. CH2, CH3. Então, essa é a mesma estrutura. Ó. Nós só estamos ali centralizando os pontos que existem, os carbonos quirais. E aí, já botei o hidrogênio para trás, nos 2 casos, para que eu faça essa visualização do 1, 2, 3. Como eu falei para vocês, se existem 2 carbonos quirais, então eu posso desenhar até 4 estruturas. Então, se existe a primeira estrutura que nós já desenhamos, qual é a outra proposta de estrutura? O enantiômero dela, o espelho dela. Então, existe essa possibilidade, então vai existir o espelho dela. Então, o espelho dessa estrutura vai ser BR, C, H, CH3, C, BR, CH2, CH3. Pronto. Essa é a segunda possibilidade, mas como eu falei para vocês, existem 4. Aí, qual seria a outra possibilidade de estrutura? Não obrigatoriamente mais agora vai ter que ser um enantiômero, porque se eu desenho o enantiômero do vermelho, ele vai dar no verde de novo. Mas observe que eu posso trocar as posições, do BR. Trocar a posição de um dos BR, né?
Então, deixar eles, no caso, estão no mesmo plano, mas eu quero agora que a outra possibilidade é eles estarem opostos um ao outro. Então, eu vou manter. Então, uma outra possibilidade é inverter os BRs. Então, eu vou botar o CH3 para esse lado e o BR para o outro, H. E vou manter esse lado igual. BR, C, CH2, CH3, H. H. E qual a outra estrutura agora? Essa estrutura é diastereoisômero das outras duas, porque elas não são espelhos, ela não é espelho nem do vermelho e ela não é espelho nem do verde. Mas, então, eles são pares diastereoisômeros. Eles são diastereoisômeros, não são espelho. Mas nós propomos uma outra possibilidade que foi inverter os BR. Logo, a outra possibilidade de estrutura é o teu espelho dessa daqui. Teu espelho dessa estrutura. Que vai ficar. O espelho disso aqui vai ficar BR, C, H, CH3. Aqui vai ficar bem apertadinho. CH3, CH2, C, BR, H. Então, observe que a gente chegou nos 4 estereoisômeros. No 1, no 2, no 3 e no 4. Então, 1 e o 2 são enantiômeros, o 3 e o 4 são enantiômeros. 1 com o 3 são diastereoisômeros e o 1 com o 4 também são diastereoisômeros. Da mesma forma que o 2 com o 3 são diastereoisômeros, assim como o 2 e o 4 também são diastereoisômeros. Eles não são espelhos, mas são estereoisômeros de uma molécula que pode ter 4 representações no espaço. Agora, gente, nós temos que pensar nas posições espaciais dessas estruturas. Então, o BR, como eu já sei que o hidrogênio tem número atômico menor, né, que é 1, a gente vai definir com base só nos outros. O bromo, com certeza, tem número atômico maior, 1. Aí, esse grupo aqui, em relação a esse carbono quiral, ele é o grupo 2. E esse aqui será o grupo 3. Então, observe agora esse giro. Ó. 1, 2, 3. É como se eu esquecesse o 4. 1, 2, 3, o giro, ó, giro do relógio. Giro do relógio. Então, esse aqui, esse carbono, desse jeito que ele está posicionado, ele é R. Ele é R. E eu vejo que eu desenhei algo parecido com esse perfil aqui também. Ó, esse eu dividi bem aqui no meio. Essa parte superior é exatamente igual à parte superior do R, do 3. Então, já me propõe dizer que isso aqui também é R, ó. R. Agora aqui para baixo. Agora eu vou analisar o segundo carbono quiral, porque se eu tenho 2 carbonos quirais, cada um vai ter que ter uma posição. Eu estou analisando para o primeiro carbono, agora eu vou analisar para o outro. Então, ó, agora analisando esse carbono aqui, ó. O ligante 1 dele é o BR. O ligante 2 dele é esse grupo aqui, que tem BR. E o ligante, o 3, é esse aqui. Agora eu analisando a sequência 1, 2, 3 em vermelho. 1, 2, 3. Então, esse aqui deu um movimento S, sentido anti-horário. No sentido anti-horário. Então, essa representação aqui, os carbonos quirais, os carbonos 1, 2, 3, 4, 5. O carbono 2 está como R e o carbono 3 está como S. Bem, eu falei para vocês, se nós definirmos bem uma estrutura, a gente consegue definir todas as outras sem estar precisando fazer a sequência. Porque se esse 2 é espelho do 1, se o 2 é espelho do 1, então ele tem que ser oposto. Então, nesse caso, o seu 2 vai ser S e o seu 3 vai ser R. Já nessa estrutura aqui, nós vimos que nós já tínhamos definido que essa posição 2 era R, porque está parecida com a da primeira estrutura, essa parte superior. E essa estrutura de baixo,
eu vou observar que ela está igual a essa parte de baixo da segunda. Ó, exatamente igual, né? Aqui da metade para baixo. Então, o carbono 3 está numa posição R também. R também. E se o 4 é espelho dela, e eu defini que o 3 é 2R e 3R, o espelho dela vai ter que ser o contrário. 2S, 3S. Pronto. Simples assim. Então, por hoje é só. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.